Muito bem. Léo, rolou agora há pouco uma coletiva do Macron e do Lula. Eles fizeram pronunciamentos iniciais, depois rolou uma coletiva de imprensa. Estou curioso para assistir, a gente tem bastante tempo, você vai ficar com a gente até 18h40. Coloca aí, Gui, só para a gente ver se tem alguma coisa interessante aí. Eu pedi para separar a primeira pergunta da imprensa. Muito obrigado por esta coletiva. Sobre a Ucrânia, presidente Lula, o que pensa do fato que o presidente Macron não excluiu a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia? E, senhor presidente Macron, queria perguntar o que acha que o presidente Lula não excluiu invitar ao G20 o presidente Putin? Você começa ou eu? Você começa. Bom, em primeiro lugar, nós tivemos uma discussão muito franca e completa sobre esse tema. Eu recordei aqui que a discussão refletiu claramente o fato de que o Brasil, desde o início, sem margem de dúvida, condenou a agressão da Ucrânia pela Rússia. O importante é saber o que cada um pensa, que as coisas sejam claras. Nós estamos do mesmo lado. Direito internacional, soberania dos povos. E o fato de que quando um país é atacado no interior das suas fronteiras por uma potência terceira, nós condenamos. Bom, a seguir, tomamos decisões que podem ser diferentes. A Europa determinou sanções e também deu apoio à Ucrânia para ajudá-la na resistência. Aliás, eu quero aqui defender a coerência do que foi feito pelos europeus. Pois, se não tivéssemos tomado essa decisão há 2 anos atrás, o fato de que 90% das munições e material militar utilizado pela Ucrânia vem de países terceiros, apesar da bravura do povo, se não tivéssemos feito isso, nós íamos deplorar a invasão, mas não estaríamos onde estamos atualmente. Bom, quanto a defender a direito internacional da democracia, temos que ser responsáveis, mas não fracos. Eu sou sincero no que eu disse há algumas semanas. E fico na mesma situação. A França é uma potência de paz. A França quer o diálogo, quer voltar à mesa de negociações. Mas a França quer dizer que não somos fracos. E se houvesse uma escalada sem fim daquele que é da agressão, nós temos que nos organizar para não ter que lamentar apenas, não é? Defender a democracia internacional e o direito. Bom, tendo isso em mente, a discussão deve continuar. Eu discuti com o presidente Putin durante muito tempo. Eu disse para ele, se então temas que abrem o caminho da paz, houver discussões que podemos retomar, estarei lá. Mas eu não quero aqui fazer de lição moral para ninguém. Se o presidente Lula sabe quem ele convida, é da sua responsabilidade. No sentido do G7 e do G20, é que tudo é feito de comum acordo, ou pelo menos em discussão com os outros. E no respeito mútuo, o presidente e a diplomacia brasileira vai conduzir as concertações com toda a responsabilidade. Eu me interroguei sobre isso em 2019, quando foi o G7. Sinceramente, será que convidamos ou não o presidente Putin? A situação era menos grave, a guerra tinha começado, a Crimeia já tinha sido tomada. E alguns disseram, bom, uns diziam, se você convidar Putin, eu não vou. Isso me bloqueou. Então, na realidade, eu convidei o presidente Putin na minha residência de verão, em Brégançon, para tentar encontrar algum resultado com ele. No G7 depois. É uma questão legítima, temos sempre que saber como é que pensamos, como é que trabalhamos com os outros. Bom, e o sentido desses clubes de reuniões é que haja consenso, e a diplomacia brasileira que vai ter que resolver isso, nós vamos ajudar. Se valer a pena, nós o faremos. Se não vale a pena e só suscita divisão entre os pares, não serve. Nós somos em prol da paz e do interesse comum. Uma coisa importante de ressaltar é que seria tão bom se a gente tivesse pergunta para falar da relação Brasil e França. Porque, veja, eu estou a tantos mil quilômetros de distância da Ucrânia
que eu não sou obrigado a ter o mesmo nervosismo que tem o povo francês, que está mais próximo, o povo alemão, o povo, sabe, europeu. Eu conheci o Putin numa reunião do G7. Eu conheci o Putin no G20. Eu conheci o Putin na ONU. E veja, nós fazemos parte de várias organizações internacionais que você tem a participação heterogênea de muitos países, de muita gente que você não concorda, mas que fazem parte. E isso fazem parte do processo democrático, você conviver democraticamente na diversidade. Afinal de contas, esses fóruns que nós participamos não são fóruns de iguais, são fóruns de estados, de países, e que, portanto, a gente tem que respeitar o direito de cada um fazer aquilo que quer no seu país, criticando aquilo que você não concorda. O Brasil nunca teve dúvida com relação à guerra da Ucrânia. O Brasil foi um dos primeiros, acho que o primeiro país da América Latina a protestar contra a invasão da Ucrânia feita pela Rússia, e ainda fizemos a crítica de que isso está virando uma rotina. Os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU não respeitam o Conselho de Segurança da ONU e tomam decisões unilaterais, sem discutir em nenhum fórum. Por isso é que nós não concordamos e nos colocamos contra a guerra e resolvemos não tomar lado porque nós queremos criar condições de encontrar um jeito de voltar à mesa de negociação e eu dizer para você que aquela guerra só vai ter uma solução que vai ser a paz. Os dois bicudos vão ter que se entender. Em algum momento eles vão ter que sentar e chegar à conclusão de que não valeu a pena o que foi feito até agora, a destruição, os gastos, os investimentos em armas, sabe, que é muito maior do que os investimentos feitos para combater a fome, a desigualdade e a miséria. Então, obviamente, que eu sou contra a guerra e o Brasil prima e está disposto. Eu mesmo enviei o meu ex-ministro, meu assessor especial, Celso Amorim, ele já foi à Ucrânia, ele já teve com Zelensky, ele já teve com o Putin, ele já teve com o Maduro, ele já teve, ou seja, o Celso agora, a função dele é tentar construir a paz onde a gente percebe que vai ter problema. A gente manda ele não só pela experiência dele, mas pelos cabelos brancos dele, que ele impõe, sabe, o pessoal pelo menos respeita. Chegou o homem de cabelo branco do Lula, então nós vamos respeitar. Tá? Eu, na verdade, quero dizer para o jornalista que se tem uma pessoa que prima e reza pela paz, sou eu, porque eu sou presidente de um país que vive numa zona de paz. A gente não quer guerra, a gente tem que lutar muito contra a desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade na saúde, desigualdade na educação, desigualdade no salário, desigualdade no emprego. É tanta desigualdade que eu não tenho tempo de pensar noutra guerra, a não ser na guerra de construir algo mais positivo para 203 milhões de brasileiros que moram aqui. Eu posso dizer para você, meu caro, que quando em 2003 o Bush me convidou para ir participar da guerra do Iraque, e o argumento na época é que se a gente participasse da guerra do Iraque, a gente iria ajudar na reconstrução. Ora, na verdade, era um convite para construir o que eu destruí. Então ficava mais barato para a humanidade não destruir. Já estava construído. E eu continuo com a mesma cabeça. Eu tenho muitas guerras nesse país. Muitas guerras. E agora uma verdadeira guerra para garantir o funcionamento das instituições democráticas e garantir a sobrevivência da democracia nesse país contra o totalitarismo, autoritarismo, contra a extrema-direita, contra a barbárie. É isso que a gente tem agora que fazer. Por isso, eu sou um pacifista nacional e um pacifista internacional. Quem quiser discutir paz, me convide que eu vou. Quem quiser discutir guerra, não me convide.